Olá, eu sou a Flávia Alexandre e aqui nesse canal nós falamos sobre autodesenvolvimento, sobre educação emocional e sobre respiração, como usar a sua respiração para regular o seu sistema nervoso, para estar tranquilo, sereno, adquirir paz, presença, poder. Bom, bora para o vídeo de hoje. Hoje, o assunto que nós vamos falar aqui, eu vou te fazer uma pergunta. Você já tomou alguma atitude ou já falou algo que você se arrependeu depois? Ou teve um tipo de comportamento que depois você falou, poxa vida, eu não sou essa pessoa que fez isso? Já aconteceu com você? Responde aqui embaixo. Comigo já. Então, por que acontece essa dissonância, né? Por que você se sente dessa forma depois? Geralmente é porque você está em um estado ansioso, um estado do sistema nervoso simpático ativado, e aí você não age de acordo com a sua essência, de acordo com aquilo que você é, ou você age contrário a seus princípios e valores. E isso adoece as pessoas, né? Então, como que você faz? Eu sempre imaginei ao longo, eu venho estudando sobre educação emocional e tudo, desde que eu tive uma crise muito forte de ansiedade, cheguei a ter crises de pânico, sabe? E aí, nesse tempo, eu descobri que, aí eu falei, não, se eu estou desse estado, eu me coloquei aqui, então eu consigo me tirar. E aí eu comecei nessa busca por autoconhecimento. E dentro desse tempo aí todo que eu venho estudando, eu percebi uma coisa, que, por exemplo, a maioria dos nossos pensamentos do dia, eles são repetitivos. Então, você pode criar uma qualidade de pensamento repetitivo que vá mudar o seu estado de espírito, o seu estado de ser, que vai fazer você se sentir satisfeito e com contentamento, independente da situação que você esteja passando, independente dos fatos e da realidade, sabe? Então, eu percebi que o que me adoeceu na época foi o excesso de pensamento repetitivo, porque nós temos uma tendência a ter pensamentos, aquelas coisas ruins, né, aqueles sentimentos ruins de raiva e de tudo, eles serem muito mais fortes na gente do que quando a gente tem, que ficam muito mais gravados na gente, que a emoção é mais potente, do que quando a gente sente um momento de alegria, de satisfação, e de prazer, né? Porque o prazer, ele não precisa esforçar o corpo, ele não fica esforçando sua mente, seu pensamento, você só sente no corpo, você só sente a presença, só sente satisfação, contentamento naquela hora e depois, agora, a raiva, o rancor, o ódio, esse tipo de sentimento, eles são muito potentes e eles mexem muito com a sua parte mental. Normalmente o comportamento, o contentamento, a segurança, você sente realmente em tudo, você sente desde a mente, do corpo, é uma sensação mesmo. E esses sentimentos potentes de raiva e de coisa, de lembranças ruins, ele fica martelando na mente. E você fica criando histórias na sua mente. E assim, eu percebi assim que no meu caso, né, eu tô falando da minha experiência, a minha experiência que eu tive sobre essa questão de síndrome do pânico era uma repetição de pensamentos. Porque quando você repete, o seu cérebro, ele não sabe distinguir, a sua mente, né? Ela não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. Então, quando você imagina algo que aconteceu com você, uma briga, uma discussão ou algo desse tipo, você vai se colocar naquele lugar, você vai sentir aquilo tudo no seu corpo. E isso reverberando muitas e muitas e muitas vezes, é como se você estivesse se judiando várias vezes ao mesmo tempo, sendo que aquilo já passou. Então a gente tem que aprender a soltar essas coisas, principalmente essas coisas. Você solta, isso não faz mais parte de mim. Eu vivo o presente, eu vivo hoje, eu vivo o agora. E o agora, o que eu decido é sentir contentamento, é sentir prazer, é sentir alegria,
sem precisar de nada externo, sem precisar que alguém me valide ou algum acontecimento valide esse meu contentamento. Porque você concorda comigo que só o fato de eu estar aqui, eu já sou um vitorioso? Eu não preciso ter muito dinheiro, não preciso bater meta, não preciso ter o relacionamento dos sonhos, a casa dos sonhos, não. Primeiro eu preciso, antes disso, eu preciso me sentir bem. Então, hoje eu aprendi que o que eu devo proteger sempre é o meu bem-estar, é o meu estado de espírito. E o estado de espírito é esse estado de tranquilidade, de segurança, de contentamento. Porque uma pessoa que ela está contente com quem ela vai tomar decisões mais inteligentes. Porque o que acontece? Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre a questão de como a gente está vivendo hoje um bombardeio de propaganda, isso e aquilo, e as pessoas estão ficando cada vez mais com problemas financeiros mesmo, porque cria-se um desejo de que a pessoa tem que ter aquela roupa que aquela pessoa tem, o perfume que aquela compra, o sapato que aquela compra. E na verdade, não. O que você tem que buscar é o seu estado de satisfação interior com quem você é, com a sua essência. Porque quando você está com o seu sistema nervoso regulado, quando você está em paz com quem você é, com o estado que você está, você toma decisões mais inteligentes. Sejam elas decisões financeiras, decisões de relacionamento, decisões mais favoráveis a você. Entende? E sobre o que eu estava falando, por exemplo, de você ficar remoendo mentalmente, o que eu falei ali atrás, de você ficar remoendo mentalmente as coisas ruins, é porque elas são mais fortes. Por que que a mídia usa tanto a dor? E esses sentimentos fortes, porque isso marca, isso as pessoas comentam, entendeu? O que é bom, as pessoas não espalham. Mas o que é ruim, como com aquele sentimento, vai espalhando, é uma rede, entende? Então, da mesma forma, tem exercícios que você pode fazer, isso é, você procurar sempre estar bem primeiro para fazer esse tipo de exercício, eu já fiz isso. Então, eu tenho alguém doente, por exemplo, na minha família. Você não vai só visitar a pessoa, você pode entrar em um estado de meditação, se você tiver alguma religião, fazer uma oração, um rezar, eu não sei qual que é a sua religião, e você pode entrar no estado meditativo e você levar a sua força e a sua energia para essa pessoa que está lá. Eu me encho de amor, eu me encho de contentamento, da minha energia, eu deixo meu espírito forte e eu emano isso para a pessoa. Não preciso nem estar do lado dessa pessoa. Eu medito e eu emano e levo amor, porque levo amor e levo cura, entendeu? Para aquela pessoa em estado de meditação. Porque nós somos espíritos, nós somos consciência. Então, eu gostaria de deixar esse recadinho. Eu tô fazendo um vídeo assim, vou continuar com o canal aqui no YouTube. Eu tenho um grupo também de respiração. Por quê? Porque nosso sistema nervoso, vou fazer outro vídeo depois falando sobre isso, só sobre o sistema nervoso, como que funciona, porque eu sempre imaginei que a gente tinha que era tudo da mente, que era tudo mental, mas não, o impacto emocional, ele também, ele reverbera também no corpo. E a respiração, ela ajuda você a centrar, ela ajuda você a regular o seu sistema nervoso. Eu vou fazer uns vídeos sobre isso, só sobre como funciona o sistema nervoso. Eu tenho um grupo de respiração chamado Diário da Respiração, onde nós fazemos encontros pelo Zoom toda quarta-feira às 20h30. Se você tiver algum interesse, você deixa aqui embaixo dizendo o que você quer, que eu te chamo pra gente bater um papo, tá bom? Até o próximo vídeo.